ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo no capítulo 14. Versículo 15 ao 26. Êxodo no capítulo 14, versículo 15 ao 26. Amém? Presta bem atenção na sua Bíblia, porque eu vou ler bem rapidinho. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como os muros à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Pode se assentar, glorificando a Deus. Quando eu leio essa palavra do livro de Êxodo, eu acho que a Aline Barros compôs esse hino Jeová Jireh baseado nessa passagem, Ale. Sabe por quê? Tudo que nós cantamos aqui é o que eu acabei de ler. Nós estamos falando de um povo que Deus escolheu e que era propósito de Deus levar o povo para o Egito. Porque no Egito, quando Deus deu uma promessa para o povo de Deus que ia honrá-los, Deus levantou um homem lá no Egito que era José. E todos os seus irmãos e todos os israelitas passaram para o Egito para servir o Deus de Israel na terra do Egito. E a Bíblia vai contar a história de José, da qual Deus honrou a vida daquele moço que passou por tantos problemas na vida, mas alcançou o governo de um país que era o Egito. E Deus levou toda a família de José para morar no Egito. E enquanto eles serviam ao Deus de Israel, Deus honrava a terra do Egito e todos os israelitas. Só que tudo na vida, irmãos, as coisas na vida não acontecem somente como a gente planeja. Se você for ver durante toda a história, depois de José, mais de 400 anos,
Mais de 300 anos o povo ficou no Egito sem a bênção do Senhor. Como assim, irmã Érica? Deus leva o povo para o Egito, tira o povo de Israel, o povo vai para o Egito para ser abençoado e depois Deus para de abençoar. Irmãos, Deus nunca para de abençoar ninguém. O problema é que somos nós que nos afastamos de Deus. E um recado para a tua vida hoje: se você estiver perto dele, a bênção estará contigo. Se você estiver longe dele, a bênção também irá para longe de ti. Porque se tem uma coisa que faz divisão entre eu e Deus, é o meu pecado. O que afasta você das bênçãos do Senhor são os nossos pecados. E se nós permanecermos fiel servindo ao Senhor, podemos estar na boca do leão que somos abençoados. Podemos estar num país estranho que Deus honra. Por que Deus honrou José no Egito? Porque ele era servo do Deus vivo. Muitos de nós falamos: não tem como ser crente nesse trabalho, não tem como ser crente nessa cidade. E eu quero dizer algo para você: não é a cidade nem o lugar, é quem você é e quem você serve que faz toda a diferença. E você vai ver que o coração de Deus não se agradou, porque o povo dele foi para o Egito para servir ao Senhor Deus de Israel, para ser honrado lá. Mas por eles abandonarem o Deus de Israel, eles começaram a servir o Deus do Egito, e de uma posição de honra, eles passaram a ser escravos. Só que nós servimos um Deus que é misericordioso. E Deus preparou um plano: eu vou tirar meu povo de lá. E Deus levantou Moisés como libertador de Israel. Assim como Jesus veio para libertar eu e você da escravidão do pecado, Deus também levantou Moisés e falou: olha, Moisés, você vai lá libertar o meu povo que está escravo no Egito. E Moisés foi. Todos vocês já ouviram que eles passaram por inúmeros problemas, porque o coração de Faraó sempre se endurecia, e Deus enviou as 10 pragas, e aquele povo pôde ver a glória de Deus, arrumar as suas malas, e Moisés falou: vamos embora para casa. Agora você imagina uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. É pouca gente? E eu vou contar algo para você. Na Bíblia, especificamente em todo o Velho Testamento, a contagem era somente de homens. Se você imagina 3 milhões de homens, sem contar mulher, você imagina, Zé Roberto, quanta gente tinha saindo do Egito? Porque o povo de Deus é grande. Só que conduzir um povo desse, irmãos, uma das primeiras coisas que eu quero ver quando chegar no céu é Moisés e dizer: irmão, você venceu, porque não é fácil lidar com gente não, meu filho. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: leva o meu povo daqui. Senhor, para onde nós vamos? Para uma terra que eu vou te mostrar. Mas aonde, Senhor? Meu filho, pega a mala e vamos embora. E saiu todo mundo com Moisés liderando aquele povo. E como nós lemos aqui nesse capítulo de número 14, que é um dos capítulos mais maravilhosos de toda a história da Bíblia, porque você vê a ação de Deus miraculosamente na vida do povo, na travessia da escravidão para a liberdade. Irmãos, você não está entendendo o que é pessoas viver escrava por 400 anos, pessoas que tinham casa perderem as suas casas, pessoas não poder cozinhar a comida que gostava, pessoas não poder cuidar do seu dinheiro, viver apenas da migalha. Só entende quem já passou por isso. Só entende quem já passou por isso. Aquele povo estava ansioso para chegar no lugar onde Deus tinha uma promessa. E uma coisa que me chama a atenção:
Quando você começa a ler o capítulo 14, lá no começo, porque eu li a partir do versículo 15, você vai entender a história que Deus anunciou para Moisés. Olha, Moisés, eu vou tirar o meu povo da escravidão e vou dar os teus inimigos nas tuas mãos. E Moisés, quando ele sai com o povo, ele já dava glória a Deus e aleluia, porque eles estavam livres, porque eles estavam vitoriosos, porque ele tinha conseguido tirar um povo que estava escravo por mais de 300 anos, eles estavam indo embora dando glória a Deus e aleluia. Só que uma coisa que você precisa entender, que aquele que toca naquele que é chamado do Senhor, ele jamais deixa de pagar o preço. Se Faraó, aqueles soldados, aquele exército achou que poderia seguir em frente sem a mão do Senhor, eles estavam enganados. Porque a palavra do Senhor vai dizer aqui no começo do capítulo 14 que Deus endureceu o coração de Faraó. E quando Faraó percebeu que todos os empregados do país, que todas as pessoas que faziam a máquina rodar naquela cidade, que todas as pessoas que trabalhavam nas casas tinham ido embora, deu um desespero em Faraó. Porque ele era governante, como que vai ficar a economia? Você imagina o que Faraó pensou? As fábricas vão parar, tudo vai parar, mas o povo de Deus tinha sido liberto. Faraó deveria ter pensado antes. E uma das coisas que me chama a atenção, quando Deus tirou eles, irmãos, Faraó mudou de opinião. E Faraó pegou todo o seu exército de cavalos, todos os seus carros de serviço do exército. Faraó pegou todos os seus homens treinados e cavaleiros e falou: vai atrás do povo e traz todo mundo de volta. Irmãos, a Bíblia vai dizer no começo do capítulo 14 que o povo de Deus, que estava lá festejando, alegre e feliz, quando viu o exército longe vindo, eles se desesperaram. Quando ele viu que eles seriam perseguidos novamente, quando ele viu que o exército estava vindo, porque eles estavam de a pé. O povo saiu de a pé com a mala nas costas, irmãos. E quando eles viram que tinha cavalo vindo, que tinha cavaleiro correndo, que tinha os grandes carros de todo o exército do Egito para persegui-los, o povo gritou. A Bíblia vai dizer que o povo gritou ao Deus do céu. E aí Deus levanta o servo dele, Moisés, para no meio daquele grito de aflição, dizer para o pessoal assim: olha, fica quieto, aquietai-vos, porque Deus já nos deu o livramento. Irmãos, quando você acha que o negócio está bem, sabe o que acontece? Você olha do lado, lá vem o exército do inimigo. Quando você acha agora o negócio vai, aí o negócio desanda. Quando você fala agora eu vou conseguir, o negócio vem desandando. Mas Deus está dizendo: a vitória Ele já te deu. Não importa se o inimigo se levantou lá, se o exército tem se levantado lá, porque o decreto de Deus para a sua vida não vai mudar. Você pode gemer, você pode chorar, você pode se apavorar, você pode gritar, mas Deus usa nessa noite eu para dizer: aquieta o teu coração e eu estou fazendo uma obra. Deus disse isso para Moisés. Mas para nós que servimos a Deus, irmãos, muitas pessoas acham muito difícil isso, mas você precisa desenvolver a sua fé em Deus. O exército está vindo, eu sempre falo assim: Deus, ele era muito engraçado, Zé Roberto, muito engraçado. O exército está vindo lá, soldados, cavalos, aquela pancadaria toda. Você imagina um exército brasileiro inteirinho, com carros, cavalo, arma de tudo quanto é jeito. E aí Deus vira para Moisés e manda o povo parar e ficar quieto. E ainda Deus falou para Moisés: manda o povo acampar na beira do mar. Como é que você vai montar acampamento num lugar se tem vindo um inimigo na sua frente? Deus é engraçado, não é?
hora do exército vir, irmã Wanda, é hora de perna para quem tem, não é? Na hora que o inimigo vem, qual que é o nosso instinto? Fugir, gente. Você só enfrenta quando você acha que você dá conta. Os homens são mais corajosos diante de qualquer problema. Os homens falam, eu não tenho medo de homem. Não tenho medo de um homem. Vem um exército inteiro para você ver. Né, Davi? Vem o FBI inteiro atrás de você para ver se você não tem medo. E o Senhor manda aquele povo ir acampar, irmão. Vai montar sua barraca, vai dormir. Você sabe o que isso daí? É fé e confiança em Deus, que fez uma promessa para mim e para você. Não importa as más notícias, não importa o que estão dizendo, o que estão planejando, as armas levantadas. Deus manda em muitas situações que nós achamos que nós temos que enfrentar. Deus manda nós calar a boca, ficar quieto e ainda acampar e dormir. É o que Deus estava dizendo para o povo, vai dormir. Está de noite. E sabe uma das coisas tão interessantes? Que quando você lê o versículo que a gente acabamos de ler, o povo, Deus deu depois disso daí, Deus deu uma ordem para Moisés. Acampou na beira do mar. O povo foi e seguiu. Eles andando, irmãos. E Deus deu essa ordem. Nós não estamos falando da quantidade de pessoas que nós estamos aqui. Nós estamos falando em mais de 3 milhões de pessoas. Moisés não tinha microfone, Zé Roberto. Moisés não tinha WhatsApp. Ele não tinha telefone. Se nós estivermos aqui em 200 pessoas e eu falar, todo mundo vai ouvir? Não. Sabe como as pessoas vão ouvir as boas notícias? Diga para a pessoa do lado. Por causa de você aqui do meu lado. Quando Moisés falou assim, olha, aquieta e vai acampar, houve a necessidade de um passar para o outro. Houve a necessidade deles correrem e dizer, não, calma, vamos descer acampamento aqui, vamos organizar, vamos dormir. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que para que o milagre de Deus aconteça na vida de toda a sua família, de todas as pessoas ao redor, precisa de você ser profeta lá. Precisa de você ser profeta lá. Precisa de você abrir a tua boca e profetizar o bem que vai acontecer. Mas não é o que nós estamos vendo. Mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Mas há uma necessidade de você gritar o que Deus tem dito para a tua vida. A necessidade de você dizer na tua casa, vai ficar tudo bem, mãe. Vai ficar tudo bem, pai. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Há uma necessidade de replicar a informação. A informação chegou em mais de 3 milhões de pessoas. A informação dada para um homem que não tinha microfone. Sabe por que todo mundo ficou sabendo? Porque todo mundo contou. Porque todo mundo falou. E não falou da tragédia, viu? Ninguém ficou falando, olha lá, está vindo. E uma das coisas que me chama a atenção, que eu acabei de ler aqui, que o meu coração se alegrou demais quando eu leio esse versículo. Inúmeras vezes na minha vida eu repito sempre a leitura desse versículo, porque o versículo 19 e o versículo 20 vai dizer assim, que na frente do povo de Deus sempre havia um anjo. Você pode glorificar a Deus? Na frente daqueles servos do Senhor sempre tem um anjo. Você crê que tem um anjo do seu lado? Que você não está sozinho? Que você não está batalhando sozinha? É o anjo do Senhor que fala, vira à direita, vira à esquerda, breca agora, não vai, para. É o anjo do Senhor que acampa ao seu redor para mostrar o caminho da qual você deve seguir. E aí a nuvem andava com aquele povo, irmãos. A nuvem do Senhor, uma coisa que é maravilhoso, que você precisa entender, que o Senhor sempre cuida dos seus. O dia que eu estava indo para Ponta Porã, eu estava comentando com a Denise, porque assim, é muito calor, compensa sair daqui para Ponta Porã e viajar à noite, não sei quem já foi, porque quando você viaja do dia, depois das 10 horas da manhã, irmão, nem ar-condicionado é tão bom, aquele calor, é um calor dentro do carro e a viagem não chega e o lugar não vai.
E em um determinado lugar passamos Cidrolândia. Eu falei, meu Deus, que calor, abafado. E aí, de repente veio uma nuvem em cima do nosso carro. Refrescou na hora, irmãos, refrescou na hora. E aí você olhava, tipo assim, onde a gente estava meio sombrio, e ali na frente tinha o sol. Em inúmeros lugares, aí nós saíamos debaixo da nuvem, vinha aquele calorão de novo, eu falava, Jesus, volta a nuvem, porque está calor aqui dentro desse carro, aumenta o ar aí. Mas você imagina o povo no deserto, com um calor insuportável, mas Deus não deixou o povo passar calor, Ele enviou uma nuvem sobre eles. A nuvem de dia, ela dava frescor, e à noite a nuvem dava calor. Olha como é o nosso Deus, Ele supre a sua necessidade. Tem gente que tem necessidade de calor, outros têm necessidade de frescor. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o meu Deus, Ele pode suprir qualquer uma das suas necessidades. E aí, aquele povo já estava acostumado com o anjo na frente e a nuvem assim, por cima deles. Só que nesta situação do mar, quando o Senhor mandou eles irem para lá, que o Senhor ia dar vitória para eles, o anjo do Senhor saiu da frente e a nuvem saiu também. Aí eu imagino que tem uns crentes tipo igual eu. Cadê a nuvem, Deus? Seu anjo me abandonou. Porque quando a gente não vê com os nossos olhos, a gente já fala, sim ou não? Se o meu marido atrasar 10 minutos, eu falar onde foi aquele homem, a gente fica, não sabe onde está, não sabe o que está fazendo. A gente já vê coisa onde não tem, não é? Se o filho vai atrasar um pouquinho, a mãe já acha que o filho morreu. Um pouquinho de nada, dá um desespero, dá uma angústia, dá algo no peito da gente. Isso é normal acontecer, sim ou não? Todo mundo já passou por isso. E aí, aquele povo olhou para frente, o anjo não estava mais guiando eles estavam sozinhos. Aí eles olhou para o alto, cadê a nuvem? Existem momentos da nossa vida que a gente não vê Deus, a gente não sente Deus, a gente acha que Ele nos abandonou no meio da batalha, lá no lugarzinho, no meio do nada, igual estava aquele povo. Mas sabe, o versículo 19, o versículo 20, vai dizer que o anjo do Senhor foi lá atrás dele, aonde eles não via, e separou o exército de Deus do exército inimigo. E sabe para onde a nuvem foi? Lá para o lugar determinado aonde houve a separação. E se você prestar atenção aqui no versículo de número 20, vai dizer que Ele é maravilhoso. Irmãos, eu sou apaixonada pelo meu Deus. Sabe o que a nuvem fazia? Ela ficou aqui. O exército de Deus ia na frente, o exército do Egito vinha atrás. A nuvem, ela clareou a noite. O povo de Deus enxergava claramente como se fosse ao meio-dia. Eles estavam de noite, sabia que era noite, mas eles conseguiam visualizar para onde eles estavam indo. Você pode glorificar Deus por isso? Porque diante da dificuldade, aquele que está sobre a bênção do Senhor enxerga para onde está indo. Ah, irmã, mas para uns está escuro, mas para aquele que o Senhor está guiando está claro. E sabe o que essa nuvem fazia ao mesmo tempo? Enquanto o exército de Deus enxergava uma grande luz, o exército inimigo só enxergava a escuridão. Irmãos, o povo de Israel, eles estavam acampados, eles tinham lanterna, eles tinham luzes, mas a escuridão da nuvem foi tão grande sobre o exército inimigo que eles não enxergavam um palmo acima do nariz. Irmã Érica, mas eles não estavam perto um do outro? Estavam. Mas o meu Deus, quando Ele quer esconder os servos do Senhor, irmãos, não tem inimigo que te enxergue.
Uma das orações que eu mais faço: Senhor, esconda-me. Esconda-me, esconda-me, sabe por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele fica buscando uma brecha, ele fica ao nosso derredor, e muitas vezes nós precisamos que a nuvem do Senhor nos esconda. Aqueles israelitas com carro, com cavalo, não conseguiam alcançar o povo de Deus, porque o anjo do Senhor estava lá para garantir que eles não chegariam no povo de Deus. O povo de Deus não via eles, mas ele estava trabalhando. E é isso que você precisa entender na tua vida. Você pode não estar vendo a ação de Deus, mas está acontecendo. Você pode achar que o Senhor não está transformando alguém, mas Deus está transformando alguém. Você pode achar que o teu milagre não vai chegar porque você não vê, mas o seu milagre está correndo logo ali atrás de você. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram no mar, o dia estava muito claro, porque eles passaram uma noite em claro, uma noite que não era comum, porque a nuvem do Senhor fez clarear tudo. A ordem do Senhor foi: levanta, Moisés, diga ao povo que marche. A ordem de Deus para Moisés era uma. A ordem de Deus para Moisés foi: Moisés, toca com o cajado na água. E a ordem de Deus para o povo era para marchar. Você consegue entender a diferença? Porque às vezes Deus dá uma ordem para você e para o teu esposo dá outra. Às vezes Deus dá ordem para alguém da tua família de um jeito e para você dá de outro, e você fica questionando. E você fica: porque Deus não falou comigo desse jeito, porque Deus falou só com o outro, porque que eu tenho que ir e o outro tem que ficar, não é assim, Zé? Nós questionamos muito: por que Deus pede de mim e não pede do fulano? O Espírito de Deus está dizendo aqui: tem pessoas que Deus chamou para líder, Deus está mandando você tocar com o cajado na água. Só que tem pessoas que Deus tem chamado aqui nessa noite para andar. É hora de andar. Já foi a hora de deitar, já foi a hora de fazer acampamento, já foi a hora de descansar, e Deus está te chamando, você segue. Irmãos, o mar se abriu, Moisés tocou no mar, e quando Moisés tocou no mar, é o que a música que nós cantamos, veio uma tempestade e um vento muito forte. Só que o povo, ele entendeu a canção. Eles disseram assim: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Não foi isso que Deus estava fazendo? Veio uma tempestade, veio um vento forte, e Moisés ainda ficou lá, o cajado, e aquele povo foi caminhando. O mar se abriu. O mar se abriu. E a Bíblia vai dizer que o povo foi passando. E assim que o povo estava passando, o exército de Faraó estava passando também. Olha, irmã Érica, Deus não tinha impedido que o exército chegasse? Deus não impediu que o exército chegasse, Deus atrasou o exército. Deus escureceu mais a noite. E quando clareou o dia, o meu Deus ainda é muito engraçado. A Bíblia diz que as rodas dos carros se soltou. Não teve mecânico que fizesse essas rodas andar, Zé Roberto. Aí o povo falou: não, então vamos de cavalo. A Bíblia diz que Deus atrapalhou, o povo não conseguia nem andar a cavalo direito. Os que queriam dirigir não estavam dando conta de dirigir. Eu imagino que Deus do céu caiu na risada, porque se fosse eu ia achar muito engraçado. Um troca pneu, o outro empurra e o outro faz alguma coisa. E vamos embora, gente. Esse carro estava na manutenção, o que
acontecer, irmãos, quando Deus quer agir, pode ter manutenção, pode ter o que for, pode ser zero. Quando Deus quer agir, Ele faz tudo para te abençoar. E ainda acho que Ele olha do céu e fala: meu servo, se divirta, porque o trem está engraçado. Porque se nós pudéssemos compreender todas as coisas boas, engraçadas que Deus faz para nos honrar e abençoar, nós ria mais, irmã Wanda, nós glorificava mais, porque tem cada presepada que acontece lá fora, que você mesmo vê com seus olhos, e às vezes você nem quer dar risada, mas Deus está dizendo: pode dar risada, porque tem cada coisa acontecendo que você não sabe. Irmãos, às vezes você faz uma oração, alguém até escorrega, você ri, glória a Deus. Tem milagre acontecendo ao seu redor, sabe para quê? Para que as coisas sobrenaturais aconteçam, para Deus te honrar. Leve as coisas na esportiva, deixa o negócio aparentemente desandar, porque tudo isso é para a tua honra, é para a tua glória, para o fortalecimento da sua vida e principalmente daquele que te chamou e te escolheu. Aquele povo passou, o exército veio atrás, irmão. O exército de Faraó inteirinho deixou uns carros para trás. O que eles conseguiu, eles veio para atravessar o mar para eles pegar o povo. Bobo eles. Eles achou que estava no controle. Eles não sabiam que Deus tinha um plano. Porque se eles achavam que Deus ia deixar por isso mesmo fazer o povo dele escravo por 400 anos, eles estavam enganados. Ninguém humilha o povo de Deus e fica impune. Deus preparou uma emboscada para o exército de Faraó. Faraó achou que a ordem era dele, que ia prejudicar, que ia fazer e acontecer, mas era a ordem de Deus. Podem estar tentando te prejudicar, cortar seu salário, sujar seu nome, fazer o que quiserem. Deus está dizendo: deixa fazer, porque isso é o passaporte para eu te honrar. Eu estou preparando uma emboscada para o teu inimigo, e aquele que se levantou contra a tua vida irá morrer, irá cair, porque Deus vai levantar com poder e autoridade aquele que Ele escolheu. Podem achar que tem um controle, podem achar que tem o melhor carro, que tem o melhor cargo, que tem o melhor salário, que está no poder. Quem é eternamente no poder se chama Deus. E nós que servimos a Ele ainda temos uma promessa, que o Senhor nos coloca por cabeça. Cabeça. Tem cabeça aí? É por cabeça e não por cauda. Podem fazer macumba, pode fazer feitiçaria, pode pôr seu nome no sapo, pode escrever o que quiser, que aquele que venceu a morte, que pisou na cabeça da serpente, joga por terra todas as astutas ciladas do inferno. Todas já caíram por terra. Assim como o exército de Faraó estava perseguindo o povo de Deus. E uma coisa que me chama a atenção: Deus sempre vai usar alguém para o começo e para o fim. Deus abriu o mar com Moisés tocando com a vara na água. E o servo do Senhor foi orientado por Deus. Assim que Israel passou, o Senhor falou assim: Moisés, toca nas águas. E a Bíblia vai dizer que Moisés colocou a mão sobre as águas. Às vezes você está dizendo: eu já tirei a minha mão. Você tirou a mão até o momento em que Deus diz: vai marchando. Porque tem hora, irmãos, que não é para pôr a mão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem momentos que a gente tem que passar. Mesmo o inimigo acusando, você tem que dormir, você tem que acampar. Tem momentos que você tem que ouvir a voz e fazer o que Deus está mandando. Deus mandou marchar, marche. Mandou tocar nas águas, toque.
E vai chegar o momento de você caminhar. Vai caminhando, caminhando eu vou para Jerusalém. E vai chegar a hora que é de pôr. Diga por mão. Usa sua mão quando chegar a hora. Esse negócio eu já abandonei, eu não ponho a mão mais, eu não oro mais, eu não quero mais, eu desisto mais e tudo mais. Deus está dizendo, não, vai chegar a hora que você vai fazer como Moisés. Vai pôr a mão. E não é para bater não, irmão. Deus disse que era só para tocar. É para tocar. Porque mais do que o exército apanhou de Deus, não precisa da sua mão bater. É só tocar. Quando Moisés tocou na água, o mar fez assim. Eu acho que o mar gritou aleluia. Não sobrou um carro. Não sobrou um cavalo. Não sobrou nenhum cavaleiro. Zé Roberto, eu me emociono, sabe por quê? Um país como o Egito estava. Nunca mais se reergueu até nos dias de hoje. Porque ele perdeu todos os seus escravos. As suas fábricas fecharam, tiveram que começar do zero. A segurança do Egito acabou, morreu o exército inteiro. Não sobrou polícia, não sobrou soldado, não sobrou arma, não sobrou cavaleiros, não sobrou carro, não sobrou nada. Ai daquele que toca no povo de Deus. Por mais que a gente tenha dor, o Espírito de Deus está aqui dizendo, eu vou exterminar. É muito forte o que Deus vai fazer na vida de algumas pessoas, porque acha que pode continuar tocando naquele que Deus chamou para ser cabeça. Deus levanta o exército dele aqui nessa noite para dizer que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar. Assim como o Senhor foi com Israel, que honrou diante de todos os seus inimigos, Deus tem preparado. Se coloque em pé. Vamos orar. Estamos encerrando a nossa campanha do poder